Olha o nono ano aí! Espero que esteja tudo certo com a saúde física e mental de vocês, como a minha está. E hoje a gente vai falar do capítulo 4. Sim, eu sei, eu vou pular o capítulo 3 agora e vou falar sobre ele depois, no próximo vídeo. Agora vai o 4, que é a continuação da história do 2. Beleza? Bora! Olha o título do 4. Período entre guerras e crise de 29. O período entre guerras é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, ok? Período entre guerras. Crise de 29, uma crise que vai acontecer no ano de 1929. Vou explicar sobre ela depois. Olha a foto da página 47. Página 47, lembram o que é isso? Apostila. Veja lá, página 47, tu tens uma fotografia. E essa fotografia é de 1918. E a galera tá numa rua famosa em Nova York, ou New York, a rua de Wall Street. Wall Street é o centro financeiro de Nova York, o centro financeiro dos Estados Unidos, é ali onde acontecem os principais negócios do país. E o pessoal tá ali comemorando, porque é o momento de comemoração do final da Primeira Guerra Mundial e da vitória dos Estados Unidos. Aliás, olha quem aparece nessa fotinha. O Chaplin, sim, o Charles Chaplin tá ali, e tu percebe que tem um rapaz segurando o Chaplin ali, num jeito meio estranho, mas enfim, ele tá comemorando, o chapeuzinho levantado e tal, porque a Primeira Guerra Mundial acabou. Fechou? Wall Street, centro financeiro, tem tudo a ver com a crise que tá aí em cima, hein? A crise de 29. Então a euforia pelo fim da guerra de 18 anos depois se tornará a crise de 29. O Mario aqui viu essa euforia, depois vai ver uma depressão gigantesca. Página 48. Economia estadunidense após a Grande Guerra. Após a Grande Guerra, os Estados Unidos se torna o principal país do mundo. É isso aí. Os Estados Unidos vai ser o país que mais indústria tem, que mais produção tem, e é o país que se torna o líder mundial após a Primeira Guerra. Vamos pensar, a guerra aconteceu na Europa. Então, as indústrias da Alemanha, da Inglaterra, da França, boa parte delas estavam devastadas, destruídas. Ruas, pontes, enfim, estragadas, quebradas. Plantações improdutivas. Imagina a destruição que aconteceu nesse continente após a Primeira Guerra Mundial. A indústria europeia não estava mais produzindo. Estados Unidos, então, que ficou intacto, pois não teve bombardeios nem ataques durante a Primeira Guerra Mundial na América, afinal aconteceu na Europa. Estados Unidos, que estava intacto, começa a desenvolver cada vez mais sua indústria, se torna o principal país do mundo. A produção americana era para o próprio Estados Unidos, mas também era exportada para a Europa. Muita coisa que os Estados Unidos produzia era para o consumo europeu. E a Europa precisava porque a sua indústria estava destruída, não tinha como produzir no continente europeu, certo? Então, muito do lucro americano vinha do consumo europeu. Além disso, os Estados Unidos também eles vão emprestar dinheiro para os países europeus se reconstruírem, ok? Então, os americanos ganham dinheiro vendendo produtos e emprestando capital para a reconstrução da Europa. Todo mundo que empresta com juros, mesmo que os juros fossem mais baixos do que o habitual, mas Estados Unidos deveria ter lucro com isso também. Olha na página 49 agora, esse automóvel aqui. Ele é o Ford T. Pode pesquisar aí na internet, vai ter vários vídeos do Ford T. E o Ford T é o carro que se transformou no primeiro grande sucesso comercial automobilístico. Os automóveis eles foram inventados pelo Carl Benz. Ele é um dos donos, um dos sócios da Mercedes-Benz, sacou? Alemão, então. Mas o primeiro carro produzido em grande quantidade e em linha foi o Ford T, como está aí na página 49. Por que esse carro está aí? Para mostrar que a produção americana vai crescer, vai se desenvolver. Produtos como esse passam a ser consumidos pela classe média e alta dos Estados Unidos. Vários outros produtos passam a ser também produzidos ali. A economia está bombando, todo mundo empregado, sem inflação. Cara, foi um período de grande consumo nos Estados Unidos, certo? O marketing vai ser muito desenvolvido, tu vê no final da página 49 também, essas propagandas que se fazia na época, né? Propagandas que
incentivavam as pessoas a comprar produtos, mas percebe como a propaganda faz? A propaganda, ela cria a necessidade de a gente comprar alguma coisa, né? Ela cria uma vontade, ela cria um desejo na pessoa para que ela compre algo. Então, percebe que essas propagandas aí têm elementos muito parecidos com elementos de hoje em dia. Elementos fake, né? Compre e seja mais bonito, compre e emagreça, compre, enfim, e seja mais atraente. Esse tipo de lógica das propagandas de hoje, tu percebe que lá em 1920 já existia. Muito bem, página 50. Principal coisa dessa página. Último termo do primeiro parágrafo. Já destaca aí. American Way of Life. American Way of Life, traduzindo, significa o quê? Significa o jeito de viver americano. Ah, olha só, cara, como eu sou poliglota. O jeito de viver americano era basicamente obter a felicidade através do consumo. Então, se cria uma lógica de que para tu ser feliz, tu precisa consumir. Veja só, essa produção industrial crescente, esse acesso ao consumo, esse acesso aos novos bens que estavam sendo produzidos, criou um novo padrão cultural dentro dos Estados Unidos, em que ser feliz é consumir. Muito bem. Nessa página também, a gente vê o crescimento do conservadorismo dentro da sociedade americana. Instituições como a Ku Klux Klan, aquele grupo que persegue negros e, enfim, mulheres muitas vezes também, imigrantes, socialistas, esse grupo cresce muito nessa época, certo? A política contra a imigração vai se tornar muito mais ferrenha. Ali embaixo, segundo parágrafo, lei seca. Foi proibido o consumo de álcool e a produção de álcool nos Estados Unidos. Veja só, isso fez surgir um contrabando de álcool. E aí do lado o Al Capone. Já ouviu falar o nome dele, não é? Al Capone foi um dos maiores mafiosos americanos. E qual que era o seu crime? Contrabandear garrafas de whisky, por exemplo, de álcool, uma vez que nesse período foi proibido. Muito bem. Um detalhe, tem um filme na Netflix muito interessante, se tu quiser conhecer a Ku Klux Klan, que é O Infiltrado na Clã. É até uma espécie de filme sátira, assim, tem um pouco de humor e tal. Acho que vale a pena. E no último parágrafo dessa parte aí, ó, tu vais encontrar aquilo que eu citei ainda há pouco, de que esse crescimento não era para todos. As classes mais baixas dos Estados Unidos ainda viviam na pobreza. Mas vamos falar de crise? Vamos falar de crise. O que é a crise de 29? Estava tudo tão bom, né? Por que teve uma crise em 1929? Bom, basicamente a lógica é a seguinte. Estados Unidos produzia e muito da sua produção era exportada para a Europa. Beleza? Acontece que foi passando o tempo e a Europa foi se reerguendo. As indústrias que após a Primeira Guerra estavam destruídas foram reconstruídas. Então, os europeus começaram a produzir novamente aquilo que eles compravam dos Estados Unidos. Ou seja, com o passar do tempo, o consumo europeu foi diminuindo. O consumo europeu dos produtos americanos foi diminuindo. Legal, só que as empresas americanas não diminuíram a sua produção. Elas continuaram produzindo e produzindo e produzindo, mesmo com o consumo europeu diminuindo. Ou seja, vai chegar um momento que as empresas produzem muito, 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 mas não tem para quem vender. E aí os produtos ficam em estoque. E aí a empresa não tem lucro. E aí ela não consegue pagar o funcionário. Aí ela não consegue pagar o fornecedor. E aí a empresa fale. O grande problema, além da falência e do desemprego, é que lá nos Estados Unidos havia uma cultura, e ainda existe uma cultura muito forte de investimento em bolsa de valores. Então é muito comum que as pessoas invistam em bolsa de valores. E pensa, nessa época que estava tudo dando certo, a galera estava investindo em bolsa de valores de forma bastante intensa. E o que é a bolsa de valores? É uma pessoa comum comprar e ser sócia de uma empresa, não é? E aí, essas pessoas que investiam em bolsa de valores, sendo sócias das empresas,
vem as empresas das quais elas são sócias falindo, ou seja, a pessoa investiu suas economias numa empresa e a empresa faliu. A pessoa faliu junto, perdeu todo o seu dinheiro. E isso é a crise de 29. E por isso que essa galera agora ocupa Wall Street dessa forma que está na página 51. Desesperada, protestando, querendo seu dinheiro de volta. E aí, olha lá na página 53, a Grande Depressão. Veja aquele cartaz que está ali na página 53. É uma fotografia genial. Essa fotografia é da fila da sopa em St. Louis, ok? Após uma enchente que deu lá. Mas ela é muito emblemática, não é? Pois o cartaz mostra uma família feliz dentro de um automóvel e aparece escrito lá em cima, World's Highest Standard of Living. O padrão de vida mais alto do mundo. E ali escrito do ladinho, There's no way like the American way. Perceberam essa pronúncia ali da região de Liverpool? É um accent de Liverpool, ali próximo de Nova York, Tóquio. Eu passei muito tempo por aí, as pessoas falam assim. Então, veja, não há nenhum jeito de viver como o jeito de viver americano, certo? E o cartaz fala isso tudo, que o padrão de vida americano é o melhor do mundo, e a galera ali na frente, na fila da sopa. Ou seja, o que é a crise de 29? É esse momento em que a economia dos Estados Unidos quebra, em que as pessoas perdem muita grana, perdem emprego, empresas entram em falência. Por quê? Porque houve um aumento de produção, mas uma queda no consumo desses produtos por parte dos países europeus. Beleza? Na próxima aula, não perca, falaremos sobre como que os Estados Unidos resolveram a crise de 29, falaremos do presidente Roosevelt e do seu plano econômico chamado New Deal. Fechou? Por hoje é isso. Valeu!